globalismo, aonde nações existentes começam a se unir. E se elas vão se unir, barro e ferro, já fala barro do homem, ferro do mundo de hoje construído, eles vão tentar se unir e eles vão ficar unidos por um tempo, mas não permanecem unidos, porque barro não se une ao ferro. Só que pensa bem, se o Senhor está nos mostrando a globalização e o casamento de barro e ferro nos pés da estátua, até chegar nos 10 dedos, aonde nós nos encontraremos no último reino, todos os conceitos que existem nessas nações, nesse tempo que é o nosso tempo já, a sétima cabeça da besta já está entre nós, é a Organização das Nações Unidas, é a ONU. Todos os conceitos existentes e todas as ideologias, religiões e propostas, elas vão entrar em casamento, ainda que elas não fiquem ligadas, elas vão se casar. O islamismo vai se unir com o Ocidente vai se unir com o Oriente por causa das suas próprias ideias, né, dos seus próprios interesses. Aliás, para quem conhece o mundo islâmico, fica melhor ainda de entender isso, porque o mundo islâmico ele tem a lei de poder mentir para que o mundo islâmico seja propagado. E o Ocidente não sabe disso, não se liga para isso. O Ocidente tem a parte pesada, a parte de armamentos. O Oriente ele tem outra parte que o mundo precisa, petróleo, não é? Então, vai tendo sim a globalização das coisas. Em troca disso, muitos países deixam os islâmicos entrarem nas suas nações, abrirem mesquitas, propagarem a sua ideologia. Mas, na verdade, quando você começa a olhar com mais precisão, você vai ver que existe uma agenda global da ONU. Essa agenda não tem espaço para religião, nem para cristianismo e nem para islamismo. Essa agenda, ela propõe coisas que são contrárias à ideologia do islamismo e até do cristianismo, mas eles fingem que isso não tem problema até eles entrarem no poder. Quando o Império Islâmico, o mundo islâmico entrar no poder, e eles vão ter que entrar no poder para se cumprir as profecias, aí o bicho vai pegar. Por enquanto eles estão mentindo e enganando. Ao passo que tem países também que estão no Oriente, como a China e a Rússia, que eles não aceitam nada, nenhum tipo de religião, e eles declaram isso abertamente. Mesmo assim, o anticristo vai conseguir conquistar isso. Lá na sexta taça, você vai ver que existe uma maneira que Deus permitiu que o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta, eles vão fazer sinais e prodígios e milagres e vão conquistar os reis do Oriente, que são China e Rússia. Então vai haver a globalização das coisas. Na verdade, já existe. A realidade aumentada já existe. Se você for pensar há 50 anos atrás, como era o mundo, como eram as coisas. Olha os filmes de 20, 30 anos atrás e olha os filmes hoje com o fundo verde. É tudo muito real. Olha como os homens agiam no mundo antigo e olha como eles agem hoje. E quando eu falo mundo antigo, eu estou falando de 100 anos atrás, porque a Revolução Industrial, a energia, a internet alterou todo o mundo. E todas essas coisas que eu estou falando já estavam profetizadas. Eu vou falar disso num próximo momento com precisão, para mostrar que profetas como o profeta Daniel, que profetizou o chifre pequeno, que tem olhos como olhos de homem. Olha que interessante. Tem olhos como olhos de homem, mas não são olhos humanos. O mundo todo assim. O profeta Daniel profetizou um mundo virtual. O mundo da tecnologia, do controle total absoluto. Profetas como Zacarias, que profetizou uma impiedade sobre a terra, que tem olhos em todos os lugares. Está profetizado em Zacarias, talvez você não conheça, mas está profetizado, no mesmo contexto que fala de Grande Babilônia. Profeta Ezequiel, então, profetizou com mais profundidade ainda, porque mostrou que é um querubim caído que pegou, vou dizer essas palavras parafraseadas, entre aspas, pegou a tecnologia do céu e imitou uma aqui na terra. Pegou o mundo do céu, que é invisível,
que é transcendente mesmo, e fez algo virtual aqui na Terra para que ele controlasse as coisas. Não tem como explicar com mais detalhes aqui, porque precisaria de eu abrir os versos, ler e conectar as coisas. Mas esse querubim caído fez isso, ele colocou olhos por dentro e por fora desse mundo. Satélite para mandar informações para o mundo aqui embaixo. Então, os homens fazem as suas obras no céu, fazem as suas obras na terra. São olhos por dentro e por fora, e isso já mostrava o mundo virtual e já estava profetizado em Ezequiel. Então o diabo está manipulando e seduzindo os homens, e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Nós podemos entender, nós podemos compreender o fim de todas as coisas. O mundo não. Então eles se alegram, eles ficam cada vez mais ansiosos com essa proposta. Isso é uma proposta maligna? Parece ser boa, mas é maligna. Então, os homens têm que estarem acostumados com isso. Então, cada vez vai aumentando mais. Não pense que é impossível você colocar um óculos e você está na sua casa e de repente você está em um outro cenário, talvez o cenário criado por você mesmo, em uma outra realidade, e uma realidade virtual aumentada, como se fosse real mesmo. Você já parou para pensar? No mundo pornográfico, como que vai ser? Porque vai acontecer. Na verdade, filmes já mostraram isso pra gente. E não é impossível de acontecer se você pensar antes da fita cassete, por exemplo. Olha, lembra? Os homens gravavam novelas, seriadinhos, filmes, numa fita cassete. Se falasse isso há 500 anos atrás, iria ser uma loucura. Como que nós vamos poder registrar os tempos e os momentos? Como isso vai ser possível registrar com câmeras e colocar dentro de uma fita? Foi feito, foi realizado. Se for comparar com a tecnologia de hoje, com a realidade de hoje, bem pobre, né? Bem preto e branco, mal feito. O homem não tinha técnica, não tinha nada, mas foi feito. Depois passamos para a era dos discos, onde tocavam-se músicas. Até as próprias músicas foram aumentadas, as realidades são aumentadas. Aí as músicas passam para disco, depois elas vão para CD, aí depois vai para DVD. De repente estão criando filmes mais reais, com fundo verde. De repente tudo isso entra num programa, YouTube, Google. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. Daqui a um tempo todas as crianças no mundo terão acesso ao celular. Todos os homens terão um celular. E no celular você consegue ver tudo. Ou seja, se falasse que há alguns anos atrás, não precisa ir muito além, talvez 100 anos, se falasse há 100 anos atrás que tudo isso existiria e nós iríamos contemplar isso, nós iríamos estar falando ao vivo, fazendo conferências, videoconferências, cada um de um lado do mundo, ninguém iria acreditar. Passaram-se 50 anos e de repente tudo já é real. Entendeu? Agora, o tempo ele não corre mais como antigamente, ele corre mais velozmente. Então, as coisas acontecem de maneira mais rápida. Eu acredito que é questão de, talvez 10 anos para que o metaverso proposto por Zuckerberg seja já realizado no mundo. Eu acredito que os primeiros países que terão acesso a essa realidade, China, por exemplo, Rússia, que são países mais desenvolvidos tecnologicamente, principalmente China. E em questão de 15 anos, já estará em todo o mundo, porque tudo vai ser muito caro a princípio, mas depois a ideia é que todos tenham acesso, porque a tecnologia aumenta. O livro do profeta Daniel falava não somente de um reino onde teria olhos como olhos de homem, mundo de câmeras, um mundo de câmera, eu digo, cada câmera imita um olho humano, você sabe, até a questão de focar e desfocar imita o olho humano. Você sabe que quando você coloca um objeto perto do seu olho e você olha aquilo, centraliza,
Você foca no plano que está aqui perto do seu olho e o fundo desfoca. E se você olha para o fundo, o que está perto desfoca. A câmera faz isso, imita um olho. E através da câmera, hoje todos estão trabalhando, gravando seus vídeos e subindo. O mundo não para. Em qualquer momento, em qualquer minuto do dia ou da noite, tem gente gravando filmes e seriados e falando muitas mentiras através de filmes e seriados, principalmente em relação à criação do mundo. E seduzindo o mundo. Aliás, o espírito que atua nesse mundo é o espírito do anticristo, que sempre esteve no mundo. E ele está preparando todo um caminho, todo um cenário para ele agir na última semana e principalmente na metade dela. Um cenário todo virtual, que ele está imitando como é no céu, virtualmente. Eu já falei disso no canal, naqueles vídeos de Ezequiel, e vou voltar a falar com mais precisão agora, tá certo? Então, basicamente, esses 3 conceitos que eu falei para vocês, metaverso, transhumanismo e o globalismo, eles já estão se casando. Nada está completo ainda, mas nós já temos 50%, mais ou menos, 50% do caminho andado. A ONU, como eu mostrei para vocês em alguns vídeos atrás, quando nós falávamos da 7ª cabeça da besta, ela é uma organização de nações, não está tudo completo, mas já está em andamento. O cenário está sendo montado. Junto com a ideia da ONU, as nações organizadas e se unindo, os seus conceitos também vão se unindo, as religiões, as políticas, mas não vai permanecer unido porque nós já sabemos que isso não vai acontecer. Logo, logo, Deus vai começar a colocar uns contra os outros, como ele promete pelos seus profetas. Por meio de casamento eles vão se unir. Então até mesmo as redes sociais, todas elas, vão se unir. Elas vão se casar, elas vão se ligar. E tudo vai ser como Mark Zuckerberg vai dar a volta, né? Vai dar a volta por todas as redes criadas e fazer a unificação de todas elas, aumentando sim a realidade das coisas. Irmãos, tudo aumenta a realidade. Esse é um iPhone 11, mas começou com o número 1. Você já viu o que o 12 agora, acho que já está até no 13, né? Não sei se está no 13 ainda, mas você já viu o que esse iPhone faz comparado a 1? Você já viu o que os celulares de hoje estão fazendo? Em poucos anos. Pouquíssimos anos. O que você acha que vai acontecer com o mundo dos celulares daqui 5 anos? O profeta Daniel já profetizava tudo isso. E no capítulo 12 do profeta Daniel, diz que muitos estarão andando de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Não está escrito que o conhecimento do livro da profecia vai se multiplicar. Não é isso que está escrito. Algumas traduções querem sugerir isso para a gente, mas no hebraico não tem essas palavras. Não tem livro, porque algumas traduções está escrito assim: e muitos que estudarem as profecias do livro verão o seu conhecimento aumentar. Não é isso que está escrito no original. Está dizendo muitos andarão de uma parte para outra mesmo no hebraico. Você vai fazer a busca das palavras e o celular, o aplicativo vai te dar outras relações, contextos onde você vê zigue-zagueando, muitos indo de uma parte para outra, e a ciência, que é o conhecimento, se multiplicará. O profeta Daniel está mostrando a realidade das coisas, o que iria acontecer. Começou com a Revolução Industrial. Os homens começam a ir de uma parte para outra, aprenderem a língua uns dos outros, e aí vem o advento da energia, da internet, e a ciência vai aumentando. E aí sim, depois dessa ideia formada, biblicamente corretamente formada, sim, com a ciência e o conhecimento aumentado, a palavra de Deus também se divulga de maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica, ao ponto que eu estou falando aqui, buscando na minha mente informações que eu ou você, nós jamais teríamos se não tivesse a internet. Hoje tem tudo na internet, tudo.
você pode pesquisar tudo a qualquer momento. Tem muita coisa ruim, tem informações boas, informações ruins, informações erradas, mas tem informações. Então eu estou fazendo uma busca de informações na minha mente, coisas que eu aprendi não somente pela palavra de Deus, mas por pesquisar as ideias e mentes de outras pessoas. Então o conhecimento bíblico também aumenta. Ainda mais que eu posso gravar aqui da minha casa, fazer edições, fazer um cenário todo bonito para vocês verem as coisas e chegar aí até vocês. Então, realmente, muitos andam de um lado para o outro e o conhecimento de tudo aumenta. Não é verdade? Então, nós já vivemos numa realidade que nós já podemos chamar de metaverso, se você comparar com o mundo antigo. Entendeu mais ou menos o conceito das coisas? Eu vou começar a trabalhar um pouco mais sobre essas ideias. Nós vamos fazer live sobre isso também, para casar melhor a ideia. Vou deixar para vocês links no comentário fixo dos melhores vídeos que eu assisti sobre essa ideia. Assiste e você vai estar lembrando do que eu estou falando. A tendência é que metaverso, transhumanismo e globalismo, todas essas coisas se unirão formando o que os profetas já falavam. Um reino maligno, um reino que é anti-Deus.